Fala nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós iremos falar se existe alguma possibilidade da última partida do São Paulo contra o Grêmio, aquele empate que deu sono, de ser anulada ou não. Vamos entender como se posiciona a justiça esportiva nesses casos que existem alguns lances que podem se dizer que tem erro de arbitragem. Qual é a prioridade da justiça esportiva nesses casos? Vamos falar também das principais reclamações dos dirigentes do Grêmio, que veio o presidente, o vice-presidente, o diretor jurídico falar sobre São Paulo agora publicamente. E também o fanfarrão do vice-presidente do Galo, porque a gente teve uma situação aí com o Galo que culminou toda essa situação, todo esse imbróglio de arbitragem no último jogo. E aí ele que teve um gol lá do Luciano que era válido, invalidado em cima do Galo, ele veio falar, olha, a situação aí com São Paulo realmente está esquisita, viu, Grêmio? Fica de olho, esse fanfarrão. Vamos lembrar um pouquinho dessas declarações e o que dizem os principais ex-juízes, especialistas, advogados do meio sobre toda essa situação. Antes disso, se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Se estiver me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, já curte a nossa página, segue a gente para ficar sempre bem informado. E um recadinho rápido, você quer assistir a todos os jogos do São Paulo, tem mais de 3.000 canais livres e ainda poder ter a sua TV Box com um mês de assinatura grátis? Network BG. Se você não tiver sua TV Box, a gente está numa promoção, R$ 290 com frete grátis para todo o Brasil. Não importa a cidade que você esteja me assistindo, o frete é grátis. E aí você recebe a sua TV Box na sua casa, você instala na sua TV e você pode ter já, logo de cara, 3.000 canais livres e já todos os jogos do São Paulo com um mês de assinatura grátis. Se você já tiver sua TV Box ou um Smart TV em casa, as assinaturas são a partir de R$ 29,90 por mês. Aqui embaixo vai estar o link, você fala com a Network BG. Fechou? Agora bora falar de notícia. Gente, vamos começar falando dos lances, né? Sobre o São Paulo e Grêmio. Que jogo difícil de assistir, que jogo que só teve assim 20 minutos de vida e depois ele morreu. E aí a gente resume ele nesses lances que o Grêmio veio logo na coletiva, né? O vice-presidente gremista, que é o Paulo Luiz, já falou 4 vezes, bem enfático: fomos assaltados, 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 assaltados. Assaltados por quê? Vamos lá, o primeiro lance aconteceu logo com 6 minutos do primeiro tempo, até peguei ele, vou mostrar um pouquinho rapidinho. Foi do Reinaldo, inclusive tem 2 lances do Reinaldo aí. Reinaldo, dá uma... fez uma boa partida em alguns momentos, mas você foi meio grosso e você já tem uma fama de esquentadinho. Então vamos lá, Reinaldo. Primeiro foi com 6 minutos do primeiro tempo, o Reinaldo deu uma chegada no PP, só que o grande X dessa questão é que essa chegada que acabou derrubando o PP, ela aconteceu fora da área. E aí eles dizem que foi um lance para pênalti, mas com muita claridade você consegue ver que o lance acontece fora da área. E como eles estão correndo, o jogador do PP cai dentro da área, mas foi fora da área. Então, no máximo, você podia dar um cartão pro Reinaldo. Quando você reassiste o lance muitas vezes, está em câmera lenta. Então, a situação fica valorizada. Parece que ela foi mais forte do que ela é. Como um dublê em filme de ação. Mas, de fato, não foi tão... como eles dizem, no máximo um cartãozinho amarelo. Renato, você tá doido? Tá? Mas era 6 minutos do tempo. O juiz normalmente não quer perder logo dando cartão amarelo em 6 minutos. Normalmente ele já dá uma chamada. E foi o que aconteceu. O jogo segue aos 14 minutos do segundo tempo. Aí vem o lance que... Nesse lance eu tive que falar que se fosse contra o São Paulo eu ia ficar bem brava. Eu ia falar, dá-lhe um pênalti, não sejam cegos. Também foi do Reinaldo em cima do Jeromel, numa bola alçada na área, né, numa cobrança de falta. Todo mundo corre para fazer aquela cobertura. O Reinaldo fica na responsabilidade de cobrir o Jeromel. E naquele jogo de corpo ele derruba dentro da área. Nessa situação, na minha opinião, cabia um pênalti. Vamos lá, mas aí eu tenho que trazer que, por exemplo... No minuto final contra o Fortaleza, a gente teve um pênalti não dado pelo Rodolfo Towski. E aí, vocês vão entender porque eu vou falar do Rodolfo Towski. Deixa eu acabar o último lance que eles estão reclamando, que é o lance do Daniel Alves. O Daniel Alves derrubou o Luiz Fernando teve que sair logo depois desse lance, que ele não aguentou continuar. Aí o Grêmio até publicou foto de como que estava o tornozelo do Luiz Fernando, porque ele escorrega. Primeiro ele tem um jogo de corpo realmente para derrubar, mas ele tentando derrubar, ele dá uma última passada e
as travas, deve ter doído muito, da chuteira dele entram no tornozelo do Luiz Fernando e ele escorrega caindo em cima do Luiz Fernando, mas é claro que ele estava puxando já para derrubar, eu não vou inocentar o Daniel Alves nessa. Então, assim, foi muito pior o lance do que se ele só tivesse pego isso daqui, ó, sai. Aí você podia dar o cartão amarelo porque ele fez isso de propósito, mas o lance da trava da chuteira não foi de propósito, eu não vejo essa maldade toda. O resto foi jogo de corpo, que é coisa do futebol que tem mesmo. Então, em 2 lances, eu acho que assim, é muito chororô. O outro lance realmente cabia um pênalti, mas eu não vejo uma rodada que em todos os jogos, e aí a gente tá falando que o Grêmio também já teve nesse Campeonato Brasileiro, de um Vasco falando muito do Grêmio por um lance também de pênalti. A gente já teve o Fortaleza com o Flamengo, agora de Corinthians e Flamengo. Então, assim, a gente com o Fortaleza com o Atlético Mineiro. Então, assim, eu não vejo uma rodada de qualquer campeonato que a gente não sente e começa a falar que, putz, porque o árbitro, em todos os jogos, tem erros de arbitragem. Seja por penalidade, seja por falta de cartão amarelo ou cartão vermelho, por tudo, por tudo. E simplesmente não dão. Aí estavam discutindo isso na Sport TV, em vários outros canais de TV, e muita gente está dando essa mesma visão que eu estou dando para vocês. Eles repassam várias vezes o lance e tudo mais. E aí o diretor jurídico do Grêmio ficou revoltado, foi para as redes sociais, pediu para a torcida do Grêmio para fazerem um veto democrático à Sport TV e a todos os outros, tipo ESPN, outros canais de esportes, falando, olha, é inadmissível a gente ficar assistindo eles defecarem na nossa cabeça. Tipo, defecarem, os caras estão muito bravos. Foram assaltados 4 vezes e defecarem na cabeça. Onde começou todo esse imbróglio? Por que eu chamo de imbróglio? Vocês vão entender agora. Começou lá no dia 3 de setembro, quando a gente jogou contra o time desse fanfarrão aí, que é esqueci o nome dele, Lázaro Cândido Cunha, vice-presidente do Atlético Mineiro. Jogamos contra o time desse fanfarrão. E aí, logo no primeiro tempo, anularam aquele gol do Luciano. E aí, não é só o gol que foi anulado que alterou o placar. Ainda alterou o gás do São Paulo no jogo. São Paulo era indo pra cima do Atlético Mineiro. E é outro, quando você faz toda uma criação de jogada, o gol sai e ele é anulado. Ele era válido. E aí, na última semana, antes do jogo que antecedeu o jogo contra o Grêmio, que foi o jogo contra o Fortaleza, o Gaciba, da CBF, que é o presidente da comissão de arbitragem, foi lá e deu uma entrevista e ele falou, não, realmente a gente errou naquele jogo contra o São Paulo. Porque naquele jogo contra o São Paulo, logo depois do jogo, o Lugano já ficou revoltado, o Raí ficou revoltado, foi todo mundo para as redes sociais, eles foram para cima da CBF, São Paulo foi tentar alguma coisa, tentar anular, mas não anula, a gente já vai falar por que não se anula esse tipo de jogo. E o Gaciba resolveu falar no dia de São Paulo e Fortaleza, que realmente é errado. No São Paulo Atlético Mineiro, quem estava como árbitro de vídeo era o Rafael Trace. E aí, nesse São Paulo e Fortaleza, o Rodolfo Toschi que apitou. E quando você via agora no trio de arbitragem para São Paulo e Grêmio, tava lá Rodolfo Toschi como árbitro de vídeo e o Rafael Trace como árbitro de campo. E o São Paulo saiu direto do jogo contra o Fortaleza, foi direto para o Rio de Janeiro falar com o Gaciba, falar, olha, vocês estão doidos. E aí agora de novo vem o Rodolfo Toschi. Então assim, a gente acabou de ser prejudicado por esse cara. Olha, os lances aqui são claros, pênalti no minuto final, e, enfim, perdemos 11 minutos naquele lance do Brenner e tal. Não pode esse cara de novo estar numa partida de São Paulo. E daí o Gaciba falou, concordo com você. Foi lá e tirou o Rodolfo Toschi, faltando 24 horas para o jogo contra o Grêmio. Não tirou o Rafael Trace, que estava no jogo contra o Atlético Mineiro, e deixou tudo como estava. Já começou daí, então, a dor do Grêmio, de ver que houve segundo o Grêmio, teve essa alteração, eles alteraram, mas o Rafael Trace já entra em campo, tipo assim, olha, já estão chorando por causa do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, dá uma tranquilizada. É isso que o Grêmio quer dizer com tudo isso. E aí chega o cara do Galo e manda nas redes sociais, tá estranho essa história aí, pede os áudios, pede os vídeos, vai atrás para entender o que está acontecendo. E é isso que o Grêmio está fazendo. O Grêmio está pedindo lá na CBF a conversa entre os árbitros. Por que não teve VAR? Na hora que os jogadores respondem, por que ele não chama o VAR? O que o cara do VAR fala pro árbitro em campo, que eles falam assim rapidamente? O que ele fala? Fala, segue, não vou seguir o que eles estão falando. E vai levar isso para tentar anular. Como que a justiça esportiva lida nesse tipo de situação? O mais normal é não anular o jogo. A prioridade da justiça esportiva é que
haja uma continuidade no campeonato com a maior fidelidade possível às datas e programações dos jogos. Ou seja, o importante é que os jogos aconteçam e o campeonato ande. Não importa se teve erro, a gente vai vendo isso daí. O único jeito de fazer a justiça esportiva anular um jogo, você tem que comprovar que houve realmente uma manipulação no resultado. Ou tem que ter um tipo de erro de regra claríssimo no tipo 12 jogadores em campo, porque o árbitro permitiu que tivessem 12 jogadores em campo. Então, somente numa situação dessa que você comprova a má-fé é que você consegue anular um jogo. Se não, meu amigo, a gente vai ficar tendo esse tipo de discussão até o final do campeonato. E ano que vem, renova a discussão. E outro ano, renova a discussão. Sobre essa situação do VAR, de estarem pedindo os áudios e os vídeos, o que eles conversaram, para mim, analisando tudo isso, tinha que ser regra no próximo ano, já entrega. Isso devia estar aberto. Porque aí o árbitro mesmo, ele já fica ligado, puta, tá aberto. Assim que acabar o jogo, todo mundo vai saber o que a gente conversou e como que a gente analisou essa jogada. Então eu tenho que estar com a regra ali, porque aí vai ser mais fácil da gente conseguir. Olha, ele não sabia a regra do jogo, tá muito claramente isso daqui. Então, há muita discussão sobre o VAR. Vou pedir para vocês deixarem esses comentários aí embaixo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Daniel Alves, a coragem que o Fernando Alves precisa um pouquinho fazer para ter sobre o time, e falar dos apagões do São Paulo e da coletiva pós-jogo do Fernando Diniz, fechou? Coloca a sua opinião sobre todo esse imbróglio, mas já sabendo que a probabilidade de ser anulado é mínima. Segue o jogo, felizmente ou infelizmente, porque a gente também já foi muito prejudicado em vários outros jogos. Então, Grêmio, o que vocês estão sentindo naquele pênalti não dado, a gente sente e muito toda santa rodada em vários lances. Grande beijo para todo mundo.